Virando Amigo orgulhosamente apresenta o solo. O solo é a base de todos os alimentos. Tudo que comemos depende do solo para ser produzido. A camada de rochas na superfície da Terra está exposta a variações de temperatura, ação de chuvas e muitos outros fatores que causam seu desgaste. Todas essas variações são chamadas de intemperismo. Com outras palavras, então, o intemperismo é um conjunto de processos mecânicos e biológicos que ocasionam a desintegração e decomposição das rochas ao longo do tempo. O material resultante desse desgaste das rochas é chamado de solo. Os grãos minerais que formam o solo são pequenos pedaços de rocha. Além dos minerais, o solo também é composto por água e resto de organismos, como fungos, animais e plantas. A circulação de ar entre os grãos do solo é fundamental para permitir a respiração das raízes das plantas e de outros organismos do solo. Componentes do solo: 50% sólido, 50% espaço poroso. Os componentes sólidos têm 45% de origem mineral, que são chamados inorgânicos, que são decomposições de rochas. E apenas 5% são matéria orgânica, que são restos de animais, de vegetais e resíduos de animais e vegetais lançados no ambiente. O solo, então, possui componentes na fase líquida, que são principalmente água e nutrientes nela dissolvida. Na fase gasosa, que é o ar, de origem atmosférica, ou da atividade dos organismos no solo. A fase sólida é constituída de pequenos minerais ou partículas orgânicas. Podemos entender agora que o solo é composto por matérias orgânicas, animais e plantas, e inorgânicas, as pedras, as rochas. Alguns seres, como as minhocas, são muito importantes para o solo, pois além de fornecer uma ótima matéria orgânica para o solo, o humus, que é um adubo natural, as minhocas são importantes para aerar o solo. A aeração consiste em fazer pequenas passagens que permitem que o ar e a água e seus nutrientes penetrem no solo e cheguem às raízes das plantas, ajudando assim que elas cresçam e se mantenham saudáveis. Existem vários tipos de solo, que para serem formados dependem do tipo de rocha matriz que o originou, que está localizada a uma certa profundidade abaixo do solo. Então, se começarmos a cavar o solo a uma certa profundidade, encontraremos a rocha matriz. O clima da região, se chove muito, se venta muito, se tem muito sol, etc., também influencia o tipo de solo. A matéria orgânica depositada, a vegetação que recobre o solo e o tempo que levou para formar também são fatores importantes para entender a formação do solo. Os solos podem conter argila, silt ou areia. A fertilidade do solo depende desses componentes. A fertilidade é uma característica do solo que faz com que ele tenha componentes que ajudam as plantas a se desenvolver. A permeabilidade do solo também é importante. Permeabilidade do solo, no caso, é a capacidade de deixar passar água pelo solo. Permeabilidade é importante, pois permite que a água vá para o subsolo, formando os lençóis freáticos, que são reservatórios de água subterrânea. Por outro lado, se o solo for muito permeável, não haverá retenção de água e dos nutrientes que ela transporta.
tornando o solo pouco fértil. Os solos arenosos possuem mais de 70% de areia. São então muito permeáveis. A água se infiltra rapidamente, sem retenção de água e sais minerais. Não é um bom solo para cultivos, pois possui poucos nutrientes. Os solos argilosos contêm de 35% a 60% de argila. Retém a água e, consequentemente, os nutrientes, fazendo com que o solo fique úmido e fértil, facilitando o cultivo de diversas culturas. Os solos ainda podem ser umíferos, com grande quantidade de matéria orgânica, onde o solo é mais escuro. Esse tipo de solo retém água e possui muitos nutrientes, devido à decomposição de matéria orgânica. Nesse solo, existe uma boa aeração. Solos minerais possuem acúmulos de rocha. São muito permeáveis, pouco fértil e impróprio para cultivos. O cultivo de certas culturas, chamada de agricultura, precisam de solos adequados, que devem ter uma certa proporção de areia, argila e sais minerais, além de humus, ou seja, matéria orgânica. Esses solos devem reter a água de modo que fiquem úmidos, sem ficarem encharcados. Existem plantas para cada tipo de solo e clima, mas isso é uma outra história. Espero que tenha gostado da aula. Ajude a compartilhar o canal Pirando Amigo. Curta o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.